Tricotar. Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. Alhambra Móveis, 40 anos, cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar, o seu programa do universo feminino, sempre recebendo mulheres para falar e trazer o protagonismo feminino. E no programa de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Estamos começando então mais um Tricotar, hoje falando sobre um assunto que eu adoro. Deixa eu apresentar para vocês então as minhas tricoteiras. Juliana Costa, nossa cirurgiã dentista, especialista em harmonização. Seja bem-vinda, Ju. Oi, Vé. Oi, meninas. Tudo bem? Bora lá para mais um programa. Nossa especialista em retratos, posicionamento feminino, já fotografou aí mais de 1.500 mulheres, a nossa Madame Retrato. Seja bem-vinda. Olá, obrigada, Van. E a nossa convidada de hoje, ó, deixa eu ler aqui, ó, Paula Baez. Ela é mentora em inteligência emocional, empreendedora, palestrante, hipnoterapeuta, especialista em comportamento humano. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui para prestigiar não só as pessoas, mas as mulheres, né? Exatamente. É tão bom a gente estar num programa para representar a classe feminina, é maravilhoso. E eu sempre costumo dizer que o Tricotar ele começa antes e continua depois, porque a gente já estava ali, ó, nos bastidores sempre conversando, já fazendo esse esquenta, porque quando chega aqui a gente, a ideia é essa mesmo, como você falou, né, representando é trazer a voz da mulher e a gente ouvir diferentes opiniões também. Antes da gente até entrar no assunto, eu gostaria de entender um pouquinho da tua história. Como é que, resumidamente, como é que você chegou e pensou em trabalhar aí com comportamento humano? Eu acho que tudo assim é uma essência, né? A gente já tem essa personalidade. Desde criança eu sempre tive a facilidade da comunicação. Uhum. E quando eu comecei a entrar para o mundo do desenvolvimento mesmo profissional, eu tive algumas gratas situações que não foram tão positivas para mim como mulher, uhum, mas que fez com que eu abrisse uma válvula dentro de mim de compreensão do que estava acontecendo, porque algumas situações como assédio, eles entram na questão de às vezes a gente se sentir culpada. Sim, e quantas vezes, né, quantas situações, acho que toda mulher já passou por isso, né? Isso, e eu passei a minha primeira vez, eu tinha o quê, uns 21, 22 anos, e eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. E a primeira coisa é, o que eu fiz de errado? Uhum. Daí por diante, eu comecei a fazer terapia, comecei a entender um pouco mais que nem sempre a gente pode se dizer que a gente é culpado, às vezes, na questão de um comportamento, algo que você se posiciona de forma incorreta, que, assim, a gente tem uma sociedade à nossa volta, sim, então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado também. E aí eu comecei a me comunicar com mais facilidade com as pessoas, tomando cuidado com como eu falava, de que forma eu falava. E aí no mundo corporativo eu tive um desafio de ter uma equipe o qual não podiam ter mulheres, eram somente homens na gerência, e eu tive o grato convite de uma das pessoas que falou assim, olha, eu quero você no meu time, você aceita esse desafio? Aí eu falei, eu aceito, eu gosto de resultados. Uhum. E eu comecei a desenvolver uma linguagem que a gente hoje chama de comunicação empática, comunicação não violenta. E eu comecei a ter resultados do que eu precisava dentro do corporativo. Também desenvolvi isso através do quê? De relacionamento. Eu tive 2 casamentos,
não foi muito bacana, muito abuso no ciúmes, tudo, então a gente acabou não terminando muito bem. Mas o segundo casamento, nós entendemos que era o encerramento de ciclo. E isso através do quê? Da comunicação empática. Eu acho que sempre quando você coloca essa questão de comunicação, relacionamento, eu acho que tá tudo muito interligado, né? Eu acho que tudo isso faz muito sentido, porque às vezes também a comunicação vai depender do outro, né? Ouvir. Então, a gente tem que, assim, a primeira comunicação, eu sempre falo que é você saber ouvir o outro. E não impor ao outro. Então, dentro da comunicação empática, comunicação não violenta, é você entender que você pode se posicionar. Mas você não tem que fazer o outro entender ou compreender que aquilo é sua verdade, não a verdade dele. Eu tô dando um sorrisinho assim, sabe, Paulo? Que é um sorriso de nervoso, sabe, na verdade? Entendi. Porque, na verdade, eu acho que esse é um dos processos pelo qual eu também passo, né? E, enfim, sempre tentando melhorar, e faz muito sentido, né? Às vezes a gente acha que impor ou com um tom de voz um pouco, e na verdade você acaba afastando o outro, né? Afasta. E assim, você pode terminar um relacionamento, você pode sair de uma empresa, ninguém é obrigado a amar ninguém. Eu mesma já tive relacionamentos que, óbvio, né, não deu certo por algum motivo. Ninguém é obrigado a me amar e eu não sou obrigada a amar ninguém. Mas a gente tem que aprender a entender que os valores são diferentes, as histórias são diferentes, momentos diferentes. Eu não sou obrigada a impor aquilo. Tem algumas metáforas, tem uma que eu gosto bastante, que é do tigre e do burro, que o tigre, ele fala assim, a grama é verde, o burro fala, não, a grama é azul. Eles brigam entre eles e vão para o leão. E o leão fala, o burro, pode ficar tranquilo, vai lá viver sua vida que eu vou dar uma bronca aqui no tigre. Aí o tigre fala, pô, mas a grama é verde, por que eu vou levar bronca? Porque você tá querendo questionar um burro que a grama é verde, você já sabe que a grama é verde, então não tem que impor nada. É a sua verdade e ele tem a verdade dele, e tá tudo bem. Acho que a melhor frase é aquela, tá tudo bem, a sua verdade não é a minha e tá tudo bem. Eu acho que sempre tem, né? A minha verdade, a verdade do outro, e a verdade. E a história? A história é o contexto, porque verdades vai dentro da sua vivência, da sua experiência, da sua dor. Às vezes eu pego muitas questões, né, dentro das sessões que a pessoa fala assim, não, o outro não fez isso, tá, mas e você? Qual foi o seu comportamento? É muito complicado a gente gerenciar, por isso que o meu papel dentro do que eu desenvolvo, que é o método que eu fiz, que eu falo que é acelere seu maior sucesso, porque o seu sucesso é diferente do outro. Eu não tenho que impor o meu sucesso para o outro e vice-versa. Mas tem 4 pilares que a gente tem que tomar cuidado, que é relacionamento, corpo, mente e financeiro. Hoje, na sociedade que a gente vive, a gente tem que ter um equilíbrio emocional desses 4 pilares. E entra o quê? O autoconhecimento, sim, que é você saber a sua essência, a sua identidade, mas também entra a autorresponsabilidade. Então, assim, dentro do que é educação e do que é ensinamento, educação é que a gente vai lá, a escola vai lá e ensina pra gente. Agora, o ensinamento, né? Eu tenho lá os meus valores, a minha essência, traz isso da onde? De casa. Então eu vou lá, eu estou entendendo dentro de casa o que está acontecendo, qual é a minha essência, a minha família. Quantas vezes a gente vê famílias desestruturadas e as pessoas não vão para um caminho muito bacana. Mas você vê também famílias desestruturadas e a pessoa fala assim, eu não quero ser igual a ele. O que é isso? É autoliderança. É você saber que você não quer aquilo para você. E muitas vezes a gente sabe que a gente não quer, mas é difícil saber o que quer. E aí que entra a mentoria. Entra, olha, vamos descobrir o que realmente você quer. Para mim fez muito sentido quando eu comecei a pensar assim, o que eu não quero. Isso, é o primeiro passo. Porque assim, se eu sei o que eu não quero, já é um ótimo passo. Madame e Ju, vocês também lidam com equipes, vocês trabalham com público. Como que é essa questão para vocês de comunicação, de lidar com a equipe, de lidar com pessoas de diferentes? É tranquilo? O sorriso da Ju foi ótimo. Não é, né? As pessoas são totalmente diferentes, sei lá, de culturas diferentes, e eu lido muito com expectativa, né? Então eu tenho que gerenciar essa expectativa, eu tenho que entender o que o paciente quer, e aí eu vou oferecer para ele
o que eu acredito que seja o melhor. Mas às vezes ele não entende, ele não aceita, não é isso que ele quer. Então é muito difícil você gerenciar a expectativa, até envolvendo beleza. Porque o bonito pra ele não é o bonito pra mim, né? Que legal que você trouxe isso, essa questão da expectativa, do gerenciamento das expectativas. Madame também lida com isso, você também lida com isso, e a gente está falando até de relacionamentos. Eu acho que você entender, porque assim, a expectativa do outro, como é que faz esse alinhamento? Isso é muito, muito importante, assim, né? Isso funciona pra vida, né? Uhum. Em 2022, eu tava fazendo uma mentoria sobre vendas e finanças. E aí a última encontro que nós tivemos, assim, a minha mentora falou o seguinte: eu quero que vocês virem o ano alinhando expectativas com os seus parceiros e os seus filhos. Pra mim foi muito assim, legal, vou alinhar com o meu parceiro, mas meu filho tem, na época, meu filho tinha 5 anos, eu falei, o que eu vou alinhar de expectativa com meu filho? Mas no dia 1º de janeiro a gente sentou e eu disse assim pra eles, olha, esse ano, já era 2023, eu falei, esse ano é o ano de visibilidade para Madame. Então, eu vou trabalhar em prol disso e esse é o meu propósito. E o meu propósito tem a ver com os resultados que vai gerar para nossa família. Mas isso também são escolhas. Então, vão ter dias que eu não vou poder sair com vocês para ir à praia. Vão ter dias que eu vou passar maior tempo no meu celular. E eu quero que a partir de hoje, dia 1 de janeiro, vocês compreendam isso. E aí eu percebi que o ano passado foi um ano de menos cobrança no sentido, mas você já está horas nesse celular. Porque no dia 1º de janeiro eu já disse que esses dias iriam acontecer. Olha que maravilhoso, né, que aconteceu. Ela teve um diálogo, Sim. Não importa qual a idade, mas ela mostrou, assumiu a autorresponsabilidade e assumiu a autoliderança de posicionar a família que aquele momento era necessário trabalhar essa linguagem, essa linha. E depois ela teria mais tempo para eles, mas assim, não viraria cobrança. Então, olha como entra a comunicação. E eu acho que arcar com as responsabilidades também. Porque assim, a partir do momento que eu disse que eu teria dias que eu ficaria mais ausentes, o dia que eu me disponibilizasse ao meu filho, por exemplo, eu teria que me disponibilizar a ele de fato, que pra mim é muito complexo. Então assim, eu tô aqui no momento nosso, o telefone vibrou, o número da empresa, eu paro e vou dar atenção. E aí eu tive que ser muito cautelosa, porque eu me comprometi que nos dias que eu estivesse com ele, seria dele. E aí foi um grande trabalhar, porque é difícil. E principalmente pra gente que trabalha com isso, que lida com isso. Hoje o celular, né, o nosso WhatsApp, ele é acesso 24 horas a tudo o tempo inteiro. E eu pelo menos, eu não consigo ver uma mensagem lá e não responder. Isso às vezes me faz mal, né? E aí... Isso é ansiedade. E eu, às vezes, tenho paciente em pós-procedimento, pós-operatório, então não tem horário. Né? Uma intercorrência pode acontecer a qualquer momento, então tem que estar lá disponível, não tem jeito. Né? São casos diferentes. Por exemplo, a Madame Retratos tem 8 anos. Então, hoje, eu tenho, assim, um cuidado maior de respeitar o horário comercial. Porque, às vezes, era 3 horas da manhã, se eu não respondesse, às 9 horas, quando eu ia responder, a pessoa falava assim, mas agora eu também não quero. E eu entendi que tudo bem, ela nem queria. Que ela tinha uma emergência às 3 da manhã, que eu não poderia resolver às 3 da manhã. E foi um trabalhar, mas hoje eu tenho um pouquinho mais assim. E eu acho que agora eu entrei numa onda muito low profile, que aí eu já fui demais, sabe? Agora eu tenho policiado pra retomar e falar, Nathalie, não pode ir muito também, sabe? Abrir mão demais, preciso retornar e saber os meus horários de trabalhar, os meus horários de descansar. É isso. Pra vocês, é fácil saber dividir e separar a vida profissional de vida pessoal? Pra mim, não. Eu também confesso que não. A Ju fez assim, a Paula tá pensativa. É assim, porque a Paula já viveu algumas etapas, né? Então, hoje eu moro sozinha. Eu acho que depende muito de cada momento. Quando você mora sozinha, perto do que vocês vivem, que tem filhos, tudo, é diferente. É exatamente isso que eu ia falar. Quando eu não tinha filho, era bem mais fácil. Agora, assim, quando você tem filhos, eu vou te falar que quando eu estou com a minha filhada, as sobrinhas, né, do coração, o meu sobrinho, eu sou para eles. Então, eu não olho o celular, se eu olho é com eles, é tipo para mostrar alguma coisa, para instruir. Infelizmente, o celular, ele
criou uma ansiedade. Eu tô tomando muito cuidado com essas questões, principalmente com crianças, porque os pais, devido ao movimento que é do dia a dia, acabam entregando muito celular na mão da criança. Isso tá virando doença, tá virando vício. Virou vício. Então chega um ponto que assim, a crise de ansiedade está muito grande. A gente viver num equilíbrio da vida pessoal e profissional, eu vou ser sincera, dentro das sessões eu já aviso, não tem como separar. Eu também acho não tem como. Eu também acho. Eu acho que dá pra gente tentar equilibrar, mas dá pra equilibrar. Separar não, você é um ser único. Então a sua profissão e sua vida pessoal, você é aquele ser. O que acontece, que eu falo muito, é de resultados. Então eu preciso de um resultado como profissional. Mas o meu pessoal está acontecendo algo. Não adianta, se a gente não cuidar por isso que o método ele também é relacionamento, corpo, mente e financeiro. Se você não entra no equilíbrio dos 4 pilares, você não consegue sair na expectativa do resultado. E como profissional, a gente consegue atingir alguns resultados, mas não com facilidade. Quando você tem algumas questões pessoais. Agora, se é o inverso, você até consegue. Por quê? Porque o profissional não te atinge tanto, porque o lar, que é a família, ele é o teu acolhimento. Eu acho que o pessoal influencia muito mais, né, no profissional do que o profissional, se bem que eu não sei não. Eu falei aqui, mas eu acho que... Pra mim não. Então, se o meu profissional tá bagunçado, o meu pessoal familiar é ladeira abaixo. Mas não é o pessoal. Não é o profissional, é o financeiro. Porque, assim, profissão é você trabalhar, se doar, fazer... Olha eu com o dedinho, discordando, depois eu falo. Mas, assim, o financeiro, quando ele desequilibra, ele acaba dentro da nossa, como eu falei, a nossa sociedade, ela acaba atingindo muito. O que acontece é que, às vezes, alguns trabalhos são tão prazerosos que acaba virando uma terapia. Ó, eu não discordo de você, a gente vai para um break, eu não discordo dessa questão do financeiro, mas eu tenho algo para colocar em relação ao trabalho que não tinha a ver com o financeiro e me desestabilizou bastante. A gente vai para o break, a gente volta para falar sobre isso. Antes do nosso break aqui, o quadro Tricotando com o Yang. Começando então mais um Tricotando com Yang, esse quadro que já é super sucesso. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu tô bem interessada para falar, que é uma novidade para mim da Yang também. Tô aqui com a Rita, que vocês já conhecem, e a nossa estrela da vez, que é a Maria Conceição. Maria, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E começo perguntando como é que foi a tua história com a Yang. Bom, a minha história com a Yang tem a ver com você. Um dia, assistindo o seu programa, você mostrou uma bermudinha e falou da Yang, da necessidade que toda mulher tinha que ter uma daquela. Que eu não vivo sem. Exatamente. E foi daí que eu comecei a seguir a Yang e virei cliente. Que incrível. Maravilha, né? Mais uma história de mulher real. Mas que também tem um perfil diferente. A tua história, conta pra gente um pouquinho. Eu sou paciente oncológica, câncer de mama e sou mastectomizada. E aqui na Yang, ela tem produtos para esse tipo de mulher. Então, para mim, assim, fortaleceu mais ainda o fato de eu querer conhecer a Yang. Então, quando a gente fala para vocês que a Yang é diversidade de mulheres, atende até as mulheres nesse momento, né, Rita? Sim, vamos já começar a falar e mostrar essas peças, que é uma linha maravilhosa. específica. Então, nós temos essa linha, que é a linha cirúrgica, né? Que é um pós-cirúrgico para mulher mastectomizada, que sai da cirurgia com prótese ou sem prótese. Ou sem, que não são todas, né? Não são todas. Não. E o que acontece? A Yang também tem a prótese levinha, super leve, para esse momento que ela não colocou a prótese no momento cirúrgico, que está aguardando. Então, esse sutiã pós-cirúrgico, ele já vem com abertura na lateral, que aí você consegue colocar a prótese ali e começar a sua vida daí para frente, né? Como se você estivesse se preparando para colocar a prótese. Que incrível. E é um momento que as mulheres estão muito fragilizadas, até com a questão da autoestima, né, Maria? Da autoestima. A mama representa muito a parte feminina da mulher, Sim, né? Então, sim. quando a gente perde, a gente precisa ter de volta isso. E uma forma
com esse sutiã faz toda a diferença, né? E o tecido dessa peça, sobre o tecido. Ele é um tecido específico para queimados. Então ele ajuda muito aquela mulher que está fazendo a radioterapia, que tem a sensação do queimado. Então essa peça ela tem essa função também. Então, nesse momento, a pele está muito sensível. Não só da cirurgia, a cicatriz, e também por conta da radioterapia que queima mesmo, né? E aí temos esse outro modelo também, que pode fazer também parte da vida da mulher, que está nesse momento. E temos também para sair da cor do básico, do nude, que é mais uma preocupação. Que todas as cores da linha tradicional você também encontra nessa linha. Olha que incrível, gente. E também com renda, porque a Yang, pensa em tudo. E também sair porque a mulher que tira a mama e usa um sutiã bege quer mudar também um pouco, né? Olha só para ajudar vocês aqui. Todos esses sutiãs são de bojo removível para que possa colocar a prótese enquanto ela não põe a definitiva dela. Ou que ela nem vai colocar mesmo. Sim. E ela precisa ter uma autoestima nesse momento, elevada. Então aqui a Yang pensou nisso. Um sutiã desse, nisso. Olha só. Mesmo que passando por tudo isso, você se sente mulher, né? Novamente. Porque dá uma sensação de, de você não ser mais Maria, fazer parte. Porque, e assim, já é um momento que muitas vezes o sutiã cirúrgico, ele já não é um sutiã muito bonito. Sim. Né? E a mulher sabe que tem que passar, assim como você mesma fala, que é um processo, né? Que faz parte do processo. Mas saber e ter, às vezes, um carinho desse, Exatamente. Isso, você olha pro cirúrgico, parece que você ainda está doente, Exatamente, que você ainda está operada, ainda está naquele processo. Aí coloca uma peça dessa, já muda. E mais uma coisa até que eu tô pensando, minha mãe passou também pelo câncer de mama e às vezes a gente, quem é a família ou acompanhante, não sabe muito como lidar ou o que fazer. Também. Já pensou você chegar, tem uma amiga sua passando por isso, você compra uma peça dessa e dá de presente? Sim, você renova ela, né? Você traz a autoestima dela, né? Você devolve, Porque praticamente você perde, Depois com o tempo você vai voltando, Mas naquele processo ali, você tá realmente assim, perdida, Então é mais uma preocupação, mais uma linha super especial da Yang que eu falo pra vocês, que atende a toda a diversidade de corpos e de mulheres reais, porque vocês estão vendo aqui, Maria é uma cliente real, então ela veio aqui compartilhar a história dela e ela faz questão de compartilhar a história e contar, Sim. Maria, obrigada, um prazer. Já queria ter você no Tricotar. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Rita? Obrigada, parabéns Maria, pela loja. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Rita. Então, todos os meses, todo Tricotar vocês acompanham por aqui e conhecem um pouquinho mais dessa marca incrível que é a Yang. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos aqui, saímos para o break, não paramos de falar, porque saímos aí com uma discussão em pauta para a gente trazer, né? A Paula colocou para a gente a questão do financeiro, que às vezes a parte que não é o profissional, mas que o financeiro traz uma instabilidade. E aí eu comentei aqui com elas que quando eu fiz transição de carreira, até para trabalhar com o que eu trabalho hoje, com a comunicação, foi exatamente a questão profissional. A Ju fez transição também, acho que pode trazer isso, Madame também. No meu caso foi assim, eu estava tranquila, funcionária pública concursada, com um cargo, nomeação, financeiramente tudo bem, tudo tranquilérrima. Só que eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a entrar por N motivos, né, numa situação lá que eu falei não, e aí eu resolvi fazer transição de carreira. Então, nesse caso, não era o financeiro. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que todos nós fizemos transição de carreira. Para mudança, a gente precisa desconstruir. Então, quando você fez o concurso público, você foi feliz e você conquistou alguma coisa num período. Só que você pode ter casado, você pode ter tido filhos, a sua vida pode ter mudado, você conheceu outras pessoas, e aí você vai agregando conhecimento. Quando você vai agregando conhecimento para você, você começa a perceber que aquilo já não está fazendo sentido para você. Quando aquilo não faz sentido para você, você começa a falar, olha, eu não estou me encontrando aqui, então eu preciso fazer uma mudança.
Isso é natural do ser humano, qualquer um de nós passa por isso. Todo mundo faz transição de carreira. Eu fiz em 2018. Eu cheguei na empresa e eu estava com uma empresa que era multinacional, super boa. E aí passou um momento que eu falei, olha, não está fazendo sentido. Eu conheci alguns mentores, né, que falaram, olha, você precisa fazer essa mudança porque você não está mais ajudando lá dentro, você precisa ajudar fora. E isso, eu tive a sorte de conhecer o Canadá, eu conheci um coach espanhol, que eu me perdi lá no Canadá, acabei conhecendo um coach espanhol. Falei, é isso que eu quero fazer para minha vida, eu quero ajudar pessoas, mas no final eu acabei me especializando. Então é assim, mudanças acontecem, porque a gente vai entendendo que aquilo não faz mais sentido pra gente. Eu vou te falar hoje, se eu tiver que atender uma empresa, vou te dar um exemplo que aconteceu hoje, de um atendimento que eu fiz. A pessoa falou assim, olha, eu preciso aprender a desenvolver novos líderes. Só que assim, cada um de nós, um é mais sinestésico, um é mais auditivo, um é mais visual. E não dá, às vezes a gente está numa profissão que a gente, até aquele momento, a gente era mais auditivo. Hoje eu sou mais visual. Então, eu mudei. Eu tive uma mudança de comportamento. Então, aquilo já não está fazendo mais sentido para mim. Eu vou fazer uma transição de carreira. Hoje o que eu falo, que a terapia que eu faço, né, o atendimento que eu faço com o colaborador, com os líderes, o profissional, é uma terapia para mim. Porque muitas das vezes, tem uma troca, né? Sempre tem. Quando eu vou atender uma empresa, a primeira coisa que eu pergunto é quais são seus valores, missão e visão. Bate com os meus? Sim. Bate. Não bate, não faz sentido eu atender. Então, tudo, a gente passa por mudanças a vida toda. Se eu perguntar para você, Vanessa, Ju, Madame, pensa em vocês há 20 anos, eram as mesmas pessoas? Vocês pensavam da mesma forma? Tinham os mesmos objetivos que hoje? Lógico que não. Não, né, gente? Lógico que não. Lógico que não. Mas tem pessoas que têm. Tem pessoas que não mudam. Mudam, mas assim, acabam criando sempre aquela raiz de alguma situação. A gente chama isso às vezes até de trauma. Porque acaba se apegando a uma situação. Pode ser familiar, pode ser, às vezes, de uma situação que passou momentânea, que não foi muito bacana. Pode ser algo que foi muito bacana e a pessoa acredita naquilo, fica contando aquela história 20 mil vezes a mesma coisa. Ah, sim, vários pontos, né? A gente chama isso de ancoragem. Então, tem ancoragem positiva e ancoragem negativa. É igual assim, você liga o Netflix, vem aquela musiquinha do Netflix, né? Você já sabe que aquilo é Netflix, você pode estar em qualquer ambiente, se alguém ligar o Netflix, você sabe que é o Netflix. Olha, fazendo propaganda, gente, desculpa. Mas, a mesma coisa de algumas notícias ruins, tinha aquele plantão, né? Não vou falar agora, né? Mas assim, tinha um plantão e aí ficava você já sabia que aquilo era uma ancoragem negativa, era uma ancoragem negativa. Então a gente tem isso, faz parte da nossa história e a gente muda esse ciclo conforme a gente vai vivendo, a gente vai criando experiências, nós vamos conhecendo pessoas. Eu falo que eu sou muito grata pela vida que eu tenho, porque eu tenho amigas há mais de 40 anos, então... Claro, gente, vamos dizer que a gente começou bem novinha, tá? Eu acho que desde do berçário, desde né? Desde o berçário. Deixa eu só voltar aqui, que a gente falou sobre transição de carreira, o que levou a fazer, e eu sei que as duas fizeram transição de carreira também. Como é que foi esse processo para vocês? Pensando-se nessa questão do comportamento, do financeiro, o que vocês acham que foi mais importante nessa decisão? Ao meu ver, assim, eu acho que eu transicionei algumas coisas já na vida. E eu comecei como técnica de enfermagem, atuei, e aí eu percebi que, na minha visão, pelo momento que eu vivia, né, muito nova ainda, era um ambiente muito triste que não me representava, então eu não queria viver mais aquilo ali. E aí eu trabalhei um tempo ainda home care, cuidando apenas de uma idosa, e fazendo faculdade de psicologia, e aí em um certo momento eu achei que nada daquilo me representava daquela maneira. E aí foi quando eu migrei para a fotografia, e percebo hoje que tudo que eu vivenciei como técnica de enfermagem, como estudante de psicologia, tudo se encaixa hoje dentro da minha vivência na fotografia. Então foi assim, uma soma, sabe? Hoje eu vivo de forma diferente. Então assim,
A psicologia, para mim, foi muito importante para ativar a minha escutatória dentro dos ensaios femininos. O ato de cuidar, de amar, servir, vem da enfermagem. Então, para mim, assim, acho que foi rico viver isso. Mas foi um momento muito dolorido, assim, de incerteza, falando sobre o financeiro. Porque, por exemplo, da enfermagem muito nova, eu faturava um valor muito bom. Mas era a mesma questão que você falou, eu não me via ali, não era feliz. E levava muito da minha saúde. E eu sou muito apegada a viver coisas que me fazem bem, me dão prazer. E aí eu falei, não, eu determinei que a fotografia ia me fazer feliz, né, de preenchida e financeiramente também. Então determinei e levei isso. 8 anos aí. Eu vou para você já, eu só vou colocar mais uma pitadinha aí, né? Sempre a madame falou, eu fiz algumas transições, eu acho que isso tem muito a ver com o perfil também. Apesar de, né, de falar, eu estava ali, mas eu vivia mudando de setor, eu vivia criando coisas, porque isso faz parte também da minha característica. Exato. Eu costumo dizer assim, se eu não acordar e brilhar os meus olhos para o que eu vou fazer, isso às vezes é um ponto negativo, porque muitas vezes, você só quer fazer o que você gosta, muitas vezes eu me questionei isso, sabe, de que caramba, eu acho que chegou a hora de ser adulta e realmente, né, a gente é muito questionado em relação a isso. Eu não pensei assim, mas eu já ouvi muita gente próxima falar isso. Mas não é assim, vida adulta. Eu tive uma crise na fotografia, assim, quando todas as pessoas viviam um momento ruim na pandemia, eu tive minha ascensão. E foi quando as pessoas começaram a notar a necessidade dos ensaios de marca. Então eu cresci muito e faturei muito. E quando as coisas começaram a normalizar, né, as pessoas voltaram para sua rotina e tudo mais, que teve essa caída, eu tive um problema financeiro gigantesco, assim, para lidar com pessoas, porque não era somente o meu salário, né, os valores que eu tinha para pagar as minhas contas, eu tinha colaboradores agora. Então eu me importava muito com eles, apesar de ser serviços terceirizados, freelance mais, eu me importava com eles. E aí retomar isso e entender, mesmo com pessoas falando assim, para de sonhar. Eu tive uma pessoa super próxima, que eu sei que me ama, falando geralmente para de brincar de casinha de boneca. Agora você é uma adulta. E eu falava, não, eu quero ser uma adulta feliz. Será que é impossível? E aí consegui passar por esse momento e seguir lutando, sabe? Mas é complexo as pessoas enxergarem assim. Você tá vendo o que ela trouxe também, que é bacana? É assim, como profissional, ela estava feliz, mas mexeu o financeiro. E aí, o financeiro desestabiliza porque são pessoas que dependem de nós. Ou na família, ou como colaborador, como profissional. E tá tudo bem. Só que esse financeiro é nesse ponto que eu trouxe. Que eu me encontro como profissional, mas o financeiro acabou atingindo alguma situação. Quando você trouxe, eu não me encontro mais naquela situação, não faz mais parte dos meus valores, da minha essência. Isso é mudança, isso é encerramento de ciclo. E a gente tem que ter maturidade para falar, não quero mais isso para minha vida. Agora, e você, Ju? Coloca você, o que você faz? Foi mais ou menos isso, encerrar um ciclo e iniciar outro, né? Quando eu me formei, morei em São Paulo, vim para cá, foi muito difícil começar aqui. E aí eu comecei, vamos pegar planos, né, convênios e tal, fui pegando cada vez mais. Eu sou especialista em cirurgia antes da harmonização e eu fazia cirurgia, chegava a fazer 20 cirurgias num dia, né? E não parava nem para fazer conta. E aí na pandemia eu fui obrigada a parar. E aí eu vi que a conta não batia, na verdade. Eu entrava muito, mas saía muito. E no fim eu vivi, só que assim, eu não tinha filho, então eu vivia pro trabalho. E ficava das 8 às 8. E aí, e no início eu falava, vou pegar convênio pra, né, fazer meu nome e tal, e depois eu vou saindo. E nunca conseguia sair de nada. Aí eu falei, não, eu preciso acabar com isso, senão não vou ter mais vida, né? E aí eu já tinha meu filho também. E aí eu parei, falei, eu vou parar todos os convênios. É como se eu tivesse começado minha carreira do zero. Porque eu não precisava me colocar, não precisava aparecer, não precisava fazer o marketing, eu não fazia nada. Não me importava com o paciente que não retornou, porque já tinha outros. Não que eu não atendesse bem, né? Inclusive eu tinha paciente da Baixada toda exatamente por esse diferencial. Porque muitas pessoas que atendem o convênio não têm, né, esse... Só que eu sempre atendi todo mundo muito bem, eu sempre dei meu celular para todos os pacientes.
Só que eu não conseguia dar atenção, eu não conseguia usar meu tempo da maneira que eu queria e nem ser reconhecida. Muita gente vinha fazer comigo porque eu atendia o plano. E não porque era comigo. Não porque foi recomendado o meu trabalho. Então isso também me deixava chateada. Eu queria que as pessoas viessem por mim. E aí foi que eu falei, parei, voltei, assim, com outra proposta, comecei do zero mesmo, parecia que eu tinha me formado naquele momento. E aí você tem que começar a trabalhar marketing, a minha consulta demorava, agora como demora 1 hora e meia, então mudou a maneira de tudo, assim, de atender, de conversar, e o pós também, tudo tem que ser um diferencial, né? Mas eu me sinto muito mais realizada, porque as pessoas vêm pra mim, não porque eu atendo aquele plano. E assim, é bem isso que a Ju falou. Quando a gente atende, a gente quer o diferencial. É o que eu não quero pra mim. O que eu posso oferecer pro outro? Dentro da mentoria também tem uma coisa que eu faço, porque eu passei a experiência ruim. Eu tive vários mentores por trás de mim no momento da transição de carreira. Eu fiz essa transição de 2017 a 2018, até virar a chave total, sair do corporativo e só fazer atendimento. E quando eu virei a chave, eu passei por alguns mentores e toda vez eu queria falar com eles e não dava, tinha que esperar a sessão. Eu falava, gente, mas por que eu tenho que esperar a sessão? Eu quero falar com vocês. Já tá no momento, é agora. Eu tô precisando agora. O que acontece? Então hoje, o meu compromisso com a pessoa que eu estou atendendo, o profissional, eu deixo o WhatsApp aberto das 9 às 17. Então esse é o meu compromisso. Eu posso atender depois? Eu posso responder depois? Posso, mas o meu compromisso é das 9 às 17, se eu não tiver em atendimento, não tiver... Mas eu respondo, eu sempre vou responder. Ah, respondi à noite? Sim, mas não é o meu compromisso. Mas só de fazer isso, eu já me sinto bem comigo mesma, porque eu sei que eu vou poder dar atenção, e eu sei que a pessoa fala assim, poxa, ninguém nunca fez isso comigo. Eu falei, eu sei, porque eu já passei por isso. Então a gente sempre tem que pensar no nosso diferencial. A Ju trouxe uma coisa bem legal, ela fez assim, então, eu já estava passando por alguns momentos, já estava mudando, já tinha acontecido algumas coisas e eu precisava mudar, tá vendo a mudança? Sim. É a desconstrução para a construção. E um ponto importante, assim, da Ju, né, falando sobre posicionamento, o quanto ela se autoconhecer foi importante para esse rebrand, né, que a gente chama, essa nova versão dela, porque ela sabia exatamente o que ela queria oferecer, o que ela poderia oferecer, e trouxe isso para a estética do consultório, que inclusive é linda, para um atendimento personalizado, para uma experiência no consultório. Não é só sentar e fazer o melhor trabalho ali. E ali o seu autoconhecimento fez você reconhecer o que você poderia servir e melhorar o seu trabalho, né? Acho que é um conjunto de todas essas coisas, e uma coisa também que eu acho que muda muito também é a questão do comportamento. Sim. Né? Até então você está acostumado a trabalhar daquela maneira, e aí quando você decide, fala, não, poxa, meu comportamento até agora é assim, se eu vou mudar, eu vou precisar mudar um monte de coisa também. Né? Só que muitas pessoas também às vezes buscam essa mudança, muitas vezes criticam a mudança que o outro está fazendo, mas também não tem uma mudança de comportamento. Né? Então acho que isso acontece demais, né? O mais importante, eu acho, até de quem atende, né, público, é você tratar como você gostaria de ser tratado. Eu acho que é muito simples, assim, né? O que eu gostaria para mim, então é o que eu vou oferecer para os pacientes, né? É o que eu penso. E as experiências negativas, como por exemplo a Paula citou em relação aos mentores, é muito importante. Sim. Cada experiência negativa que eu tenho, seja um atendimento de serviço, eu busco muito ser fotografada, e tudo que eu não gosto é muito valioso eu viver aquilo, porque eu falo, eu não vou agir dessa maneira. Você perguntou sobre lidar com a equipe. A minha equipe é muito pequenininha, assim, mas é muito simples pra mim hoje. Porque, por exemplo, eu e a Tabata, a gente tem cerca de 5 anos juntas, né? A Tabata é minha sócia hoje, maquiadora das madames, e aí hoje eu trabalho com a Adri, que é penteadista, o Walter faz parte de filmagens, e a gente tem uma leveza em trabalhar porque a gente tem o mesmo propósito. Exatamente. E eu deixo muito claro os meus trabalhos, e aonde eu chego, o quanto a experiência da minha madame é importante pra mim. Então tá todo mundo ali muito conectado, e é simples pra mim por conta disso. E quando você fala dessa questão da experiência ruim que a gente passa, eu tive uma professora, não vou falar do que foi, porque ela vai saber, que foi assim, o pior exemplo de professora que eu tive.
assim, o pior que vocês possam imaginar. E eu olhei e falei, esse foi o melhor exemplo para saber o que eu não vou ser na vida. Então, essas experiências negativas também trazem isso pra gente. A gente tá chegando pro finalzinho, vamos pro nosso quadro Minuto da Especialista e eu já volto aqui com os nossos agradecimentos finais. Hoje a dica é como ambientar o seu aparador, o seu hall de entrada ou da sua sala de jantar. Temos que ter consciência que o hall, ele mostra qual é a essência da sua casa. Neste móvel, eu oriento você setorizar. De um lado, coloque peças afetivas, do outro, o que traz cara para sua casa e sempre um ponto biofílico. Do lado afetivo, coloque o que faz você estar bem na sua casa. Lembranças de família, fotos de viagem, algum objeto que tenha símbolo afetivo para você. Do lado do design, coloque peças que dão a característica para sua casa. O que você gosta que tenha nela? Algumas pedras, cristais ou até uma escultura que traga característica para sua casa. No ponto biofílico, coloque ou uma planta natural ou permanente para trazer vida para sua casa. Então, antes da gente finalizar, deixa eu fazer aqui um agradecimento aos nossos patrocinadores, Yang Santos, que é essa loja especializada em lingerie funcional, que une conforto, beleza e também funcionalidade, fica lá no Shopping Parque Balneário, Alhambra Móveis e Caioa, que são duas empresas líderes aqui na Baixada Santista, responsáveis pela ambientação aqui desse cenário lindo, e também Clínica Mitra, que é beleza e produtividade de dentro para fora, com a melhor equipe de medicina integrativa e que está cuidando de mim também de dentro para fora, junto com a doutora Juliana, que cuida desse rosto aqui. Os nossos parceiros, Galeria Básico, que está me vestindo hoje, que fica ali também no Shopping Parque Balneário, loja física e também entrega online. Aliada Semijoias, sempre compondo os meus looks aqui com essas peças lindas, também entrega para todo o Brasil. Alice Salazar, lá no Shopping Balneário, que cuida da make das tricoteiras e hoje também fez a minha make. E Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégias para redes sociais, trazendo toda a visibilidade para você e para o seu negócio. Ju, inteligência emocional, deixa o seu recado final e um convite para todo mundo ir ficar bonito, além de inteligente. É isso aí, inteligente todo mundo é, né? A gente tem que buscar ali o nosso potencial. E hoje eu atendi uma paciente que eu falei para ela que prevenir é muito mais fácil do que tratar depois. E isso vale para estética também. Se a gente começa lá quando é jovem, quando tiver mais velho, é só refinar aquela beleza natural, que é esse o meu objetivo. Madame, tem vaga ainda? Tem espaço para fotografar ainda alguma mulher? Porque tá difícil essa agenda, hein? Que agora bom, né? atendendo em Santos também, né? Atendendo em Santos, estúdios em Santos, em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tá aí crescendo. Chamou, Madame vai. Chamou, eu vou. Tem que chamar com antecedência. No Instagram tem várias fotos da Madame. Aliás, todas as fotos que vocês estão vendo aí também no meu perfil, ó, Madame, sabe? Instagram, Madame Retratos, no Pinterest para quem quer se inspirar, para quem quer contratar uma palestra, estou aqui, é só chamar. Prontíssima. Paula, prazer ter você aqui, obrigada pela sua presença, parabéns pelo trabalho, um tema tão necessário na nossa vida. Já está convidada para voltar, porque tem muita coisa para a gente falar. Deixa o teu recado final também, convida as pessoas. Eu quero primeiro agradecer ao acolhimento de vocês. O trabalho que eu faço é bem isso, é direcionamento para resultados através da comunicação empática, mas é de acolhimento. Então, como mulher, eu falo que a gente foi gerado por um útero e a gente tem que acolher da mesma forma. Esse cuidado que a gente tem que ter com o profissional para ele chegar no objetivo dele. Então, segue meu Instagram, é Paula Baez, _mentora. Eu vou ficar muito feliz em receber e conversar com vocês. Eu já faço esse atendimento, esse primeiro bate-papo, que é exatamente para a gente se conhecer. Conhecer os seus valores, sua missão e sua visão. Faz atendimento em grupo também? Faço atendimento, o grupo, palestra e treinamentos. Então, grupos eu estou fazendo mais no online, atendimento mais no online, no individual, mas palestras e treinamentos em empresas, ele vai no presencial também.
Não, eu te perguntei em grupo que eu vou bem marcar uma sessão das tricoteiras para ver se você dá jeito. Adoro desafio, gente. Meninas, obrigada a todos vocês. Fala também. Tricotagem de hoje vai ficando por aqui toda terça-feira às 5 da tarde aqui na TV Cultura. Vamos dar um tchau lá.